Ei gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E se você está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Monique Munhoz, eu sou enfermeira, consultora em aleitamento materno e consultora de cuidado materno e infantil. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, me segue lá nas outras redes sociais, deixa o seu like, faz o seu comentário aqui desse vídeo e se inscreve aqui no canal. Então vamos começar sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, se você aí é mamãe de primeira viagem, ou de segunda, ou de terceira, e tá pensando em como vai ser o processo de aleitamento materno, tá se perguntando o que vai acontecer nesse momento, se você vai conseguir, se você não vai conseguir, se você tá se perguntando por acaso, será que eu vou ter leite, será que eu não vou ter leite, será que o meu peito tem o bico correto para amamentar, enfim, essas são algumas das dúvidas que surgem na cabeça de toda mamãe de primeira viagem. Se ela vai dar conta, muitas têm o sonho de amamentar, muitas mulheres têm o sonho de amamentar, algumas conseguem, outras têm uma dificuldade maior, mas todas as mulheres ficam com esse pensamento, e se eu não tiver leite? Eu já consegui e já encontrei com algumas mulheres que disseram assim, eu já tive outras gestações e eu não tive nada, eu não tive nenhum sinal de leite, eu não consegui amamentar e eu precisei da mamadeira. Isso pode acontecer? Talvez. Como eu sempre falo por aqui, cada caso é um caso, mas a maioria dos casos isso não acontece. A maioria das mulheres, se não todas, tem sim condições de amamentar. Muitas não têm o estímulo correto, muitas não têm a informação correta, muitas não têm o apoio e o auxílio correto. Então, acabam que desistindo no meio do caminho. Mas hoje eu vim contar para vocês sobre algumas coisas que acontecem nesse período aí de mudança do seu corpo, nesse período de transformação até a chegada do seu bebê. Então, compreenda o seguinte, se você é mamãe de primeira viagem e está aqui, entenda que quanto mais bem informada você for, melhor será para você, melhor será para o seu bebê. Então, primeiro ponto, vamos compreender o seguinte, todos os tipos de seio podem amamentar? E eu vou te dizer, sim, todos os tipos de seio podem amamentar. Eu trouxe alguns exemplos aqui para dar para vocês. Por exemplo, eu tenho uma mama aqui que tem um bico normal, tá vendo? Ele é um bico protuso e a criança teria uma facilidade de conseguir abocanhá-lo. Então, esse aqui seria o bico normal. Vai olhando aí pelo seu e identificando se o seu é dessa forma. Eu tenho aqui um bico comprido ou extremamente protuso. Tem mulheres que têm o bico do peito muito comprido. E o que pode acontecer com as mulheres que têm esse tipo de bico do peito? Normalmente, o bico ele pode encostar bem lá no finalzinho da garganta do bebê, no início da garganta do bebê, desculpa. Então, às vezes, você vai ver que o bebê vai fazer uma certa ânsia, vai ter uma certa dificuldade ali na hora de iniciar a pega. Mas significa que ela não vai conseguir amamentar? Jamais. Tudo é ensinado, tudo é treinado. Quando a gente tem uma mamãe com um bico normal ou com um bico protuso, né, com um bico muito grande, elas já pensam assim, nossa, meu bico é grande, meu bebê vai conseguir pegar o meu peito. Nós temos também uma mamãe que pode ter um bico semi-invertido. Tá vendo que ele é um bico um pouquinho mais curtinho? Normalmente, quando a gente pinça esse bico, ele dá uma entradinha. É o bico que a gente chama de bico semi-invertido. Normalmente, essas mamães sentem uma dificuldadezinha aí no começo e depois conseguem se adaptar e seguem tranquilamente. Esse bico normalmente vai protuir, ele vai sair e essa mãe vai conseguir dar continuidade à amamentação. E aí nós temos os bicos das maiores dificuldades, onde as mães pensam o seguinte, meu bico é plano, como você pode ver, ele não tem nenhuma protusão, ele é completamente lisinho.
E vem logo a dúvida: nossa, será que eu vou conseguir dar peito pro meu bebê? Será que ele vai conseguir pegar a minha mama? Será que eu vou ter muita dificuldade? Será que eu vou precisar de utilizar bico de silicone e assim sucessivamente? Talvez não. Talvez você consiga aí, já de início, conseguir colocar esse bebê para mamar. Percebam que o bico plano, mesmo pinçando, ele não sai, ele não protui. E o outro bico que expressa para as mamães uma dificuldade também é o bico invertido, que é aquele que a gente pinça ele e ele entra completamente, é o bico invertido. Esse bico normalmente provoca pavor na cabeça das mamães, porque elas pensam assim: eu não tenho bico, como que o meu bebê vai conseguir amamentar? Deixa eu te contar uma coisa: o bebê não precisa abocanhar o bico do seu peito para conseguir amamentar. A gente precisa compreender que, vou pegar isso aqui para ilustrar melhor, que o que o bebê precisa abocanhar é a auréola. Tá vendo aqui? Não é o bico, mas sim a auréola do seu peito. Por quê? A auréola é toda essa parte escura, toda essa pele escura que fica aqui em torno do seu seio. Por que que a gente fala isso? Quando o bebê ele abocanha o bico, a chance de provocar uma fissura, uma rachadura no bico do seu seio é enorme. O que acontece? Quando o bebê está amamentando, ele provoca ali uma pressão. Existe um nível de pressão no momento da extração. Então, se ele coloca essa pressão para sugar no bico, ele vai machucar você. Eu já peguei algumas situações, por exemplo, de bebês de 1 dia de vida, na hora da sucção, já terem provocado fissuras no seio da mãe. Por quê? Primeiro lugar, a gente sabe que o mamilo, ele é sensível, ele tem uma extrema sensibilidade. E normalmente ele já é sensível. Agora você imagina ter um processo de sucção constante ali, que o seu seio não é habituado. O que vai acontecer? Essa sensibilidade pode aumentar. E a gente também tem uma outra questão. Tem mulheres que têm o bico do seio mais sensível do que outras mulheres. Algumas têm uma sensibilidade maior, outras têm uma sensibilidade menor. Isso varia muito de uma mulher para outra. Então, isso também pode influenciar. Isso influencia. Então, a gente precisa entender o seguinte: se você tem um bebê sugando no bico do seu seio de forma constante, que é uma pega que a gente chama de pega incorreta, esse bebê vai provocar uma lesão nessa parte do seu seio. Então, sim, primeiro ponto para a pega. A pega correta, ela precisa estar associada a fatores. Não apenas o bebê com uma boquinha de peixinho bonitinha, tá ok? Mas a gente precisa associar esse bebê com uma pega juntamente com essa mãe. Então, a gente avalia a mãe, né, em questão da mama, da estrutura dessa mama, desse bico, se essa mama tá muito cheia, se essa mama é muito grande, se essa mama é muito pequena. Então, a gente vai avaliar toda a estrutura da mama, a gente vai avaliar o bebê, a boca desse bebê, se ele tem uma boquinha maior, uma boquinha menor, se esse bebê nasceu prematuro, se esse bebê nasceu a termo. Eu tenho um outro vídeo falando sobre a diferença do bebê prematuro pro bebê a termo, né, pro bebê que nasce no tempo certo, aqui no canal, depois você dá lá uma olhadinha. Enfim, eu vou observar a estrutura oral dessa criança, eu vou ver se ele tem algum frênulo, eu vou ver se ele tem alguma dificuldade para a movimentação dessa língua e depois eu vou fazer uma avaliação conjunta. Eu preciso observar se essa mãe com esse bebê juntos, qual é a dinâmica, como que eles dois funcionam e fazer os ajustes. Então, eu preciso compreender o seguinte: não importa qual tipo de mamilo você tenha, desde que você tenha a informação certa e a forma correta de agir. Porque se eu preciso que esse bebê abocanhe a auréola, eu vou já compreender que o fator mais interessante
não é o bico do peito, mas sim aonde ele vai abocanhar, tá ok? Então, primeiro ponto, coloque algo na sua cabeça. Abocanhar a auréola é mais importante do que ter um mamilo protuído, tá ok? Monique, mais uma mulher que tem um mamilo mais protuso vai ter uma facilidade maior do que uma mulher que tem um mamilo plano? Sim, gente, com certeza ela vai ter uma facilidade maior, mas não significa que ela vai obter o sucesso 100% das vezes. Assim como eu também não posso dizer que uma mulher que tem um mamilo plano ou invertido não vai conseguir, porque é tudo uma questão de treinamento. Compreenda o seguinte, quando o recém-nascido vem ao mundo, ele não tem nenhum tipo de mania, ele não tem nenhuma rotina, ele não tem nenhum costume. Então, tudo aquilo que ele vai passar a fazer será ensinado. Tudo que o seu recém-nascido fizer, você que ensinou. Então, todos os hábitos que ele tiver a partir dali, foi você quem treinou para que ele tivesse aquele hábito. Ele não nasce sabendo, ele vai ser treinado. E a amamentação é da mesma forma. A amamentação é treino entre a mãe e o bebê. É um momento de descoberta da mãe para um momento de descoberta e um momento de descoberta para o bebê. Então, os dois precisam começar a criar as suas conexões para que isso possa acontecer da forma mais natural possível e da forma que a dinâmica funcione melhor entre os dois. Então, mais uma vez, todos os tipos de mamilo podem amamentar. Eu posso ter um mamilo normal, um mamilo comprido, um mamilo semi-invertido, um mamilo plano e um mamilo completamente invertido. E todas essas opções, todos esses tipos de mamilo podem sim amamentar, podem sim auxiliar. Então, para mamilos planos, mamilos invertidos, eu tenho alguma forma de ajudar a protuir, ou seja, a formar esse bico? Sim, existem dispositivos já disponíveis no mercado que ajudam a protuir esse mamilo. Ou a gente pode usar a famosa seringa invertida. A seringa invertida ajuda no processo de protusão desse mamilo. Porém, é necessário ter um cuidado para que você não exerça uma pressão muito grande e isso acabe machucando o seu mamilo. Mas existem sim opções de protusão, porque não podemos negar que os mamilos protusos têm uma facilidade maior para pega. Mas vamos entender mais uma vez. Vou pegar um mamilo plano. Quando esse bebê abocanha essa auréola, a partir daqui ele vai fazer a força da extração. Quando um bebê vai extrair o leite materno do seio, ele precisa de fazer toda a movimentação dos músculos da face, precisa de fazer uma movimentação da língua. Por quê? Porque é a língua desse bebê que vai fazer com que haja extração. Então, quando eu coloco um bebê para abocanhar um seio, ele vai fazer esse movimento. Só um instante. Eu preciso compreender que quando um bebê vai fazer a extração desse leite no seio, ele vai utilizar toda a sua estrutura da musculatura facial e vai auxiliar com o trabalho da língua. Porque é a língua que vai fazer com que ele empurre. Ele vai extrair esse leite através da língua. Então, eu vou ter a sucção, que vai provocar uma pressão, e nessa pressão, a língua dele vai fazer a extração. Você pode observar que enquanto o seu bebê está amamentando, as bochechas dele vão se encher. Ela enche para ele engolir. Todo bebê faz um processo de suga-engole, 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 suga-engole. Respira. Suga-engole, 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 respira. Ele sempre vai ter uma dinâmica para amamentar. Então, essa dinâmica vai acontecer através desse conjunto. Uma mama, um bebê,
O bebê acoplado vai ser como um acoplamento mesmo, ele vai fazer aquela pressão, você vai segurar e a partir daqui ele vai extrair. A língua tem um trabalho muito importante no processo de extração desse leite. Então não está relacionado ao bico, mas sim a forma da pega, ele conseguir abocanhar essa auréola e conseguir a partir daí fazer essa extração, tá ok? Então compreenda isso. Se você tá aí já desesperada porque eu não sei, meu bico é plano, meu bico é invertido, eu não tenho condições de amamentar, não se desespere em relação a isso, tá ok? Todo mamilo tem condição, sim, de amamentar. Se você tem dificuldade, procure ajuda. Procure um consultor em aleitamento materno. Procure o pediatra do seu bebê, que seja pró-aleitamento materno, ou o seu obstetra, um mastologista. Enfim, procure um profissional da saúde que vai te ensinar a amamentar dentro desse processo. É importante que você procure pessoas que te deem a informação correta e te ensinem a forma certa de fazer. Por que eu te falo isso? Porque às vezes você vai ganhar o seu bebê em determinado local e a equipe não é tão bem informada em relação a esse tipo de situação, que é uma situação mais específica. E às vezes, ao invés de te ajudar, ele vai acabar não te ajudando, vai acabar te atrapalhando. Eu te falo isso porque eu já peguei situações de ter que refazer, né? Readaptar a amamentação, ensinar novamente, porque a pessoa foi ensinada da forma incorreta e ao invés de ajudá-la, acabou atrapalhando. Então não fique desesperada, não importa o tipo de mamilo que você tem. Todos os mamilos dão condições à mulher para a amamentação. Pode ficar tranquilo. Mediante a essa circunstância de posso ou não posso amamentar, a gente tem, então, os tipos de leite materno. Você sabe quais são as fases do leite materno? Eu vou explicar para vocês quais as fases desse leite. Então, a gente precisa primeiro compreender o seguinte. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar sobre leite anterior e leite posterior. Todo mundo, com certeza, já ouviu falar que você precisa deixar o seu bebê mamar uma mama completa para que ele consiga pegar o leite anterior e o leite posterior dessa mama. E na outra mamada, você coloca o seu bebê para mamar na outra mama. Vamos compreender o seguinte, já existem estudos que comprovam que a nomenclatura, terminologia, o nome utilizado para leite anterior e leite posterior está completamente associado à hipófise. Porque nós temos no nosso cérebro a hipófise anterior e a hipófise posterior. E elas são ativadas em momentos diferentes no processo de ejeção do leite, quando existe o estímulo através da sucção. Então compreenda o seguinte, o leite anterior e o leite posterior estão relacionados a essa estrutura, a estrutura que auxilia na liberação desse leite. Então não fique preocupada, você pode sim colocar o seu bebê para mamar numa mama e no meio da mamada trocar ele para outra mama. Não tem problema. Por quê? Nós já conseguimos compreender que não tem como o seio ter divisões. Aqui na frente eu vou ter o leite anterior e aqui atrás eu vou ter o leite posterior. A estrutura anatômica de uma mama, ela possui ela vai ter ductos por onde vão sair. E ela tem vamos dizer que ela tem as bolsinhas de armazenamento. Dentro dela, ela tem as suas bolsinhas de armazenamento, que é onde esse leite vai ficar armazenado, que é onde esse leite vai ficar guardado. Eu falo um pouquinho mais sobre estrutura de anatomia no vídeo que fala sobre mamoplastia. Se você fez mamoplastia, dá uma olhada nesse vídeo. Então, eu não tenho como dividir ali dentro das minhas bolsinhas de reserva. À frente é leite anterior e atrás é leite posterior. A gente precisa compreender que o leite materno ele é um leite que se adapta à necessidade do organismo da criança. Então, se o seu bebê tiver uma maior necessidade de um leite rico em lipídio, em gordura, o seu organismo vai fazer essa liberação, vai fazer essa produção.
Se o seu bebê tiver uma necessidade maior, de uma maior quantidade de água, o seu organismo vai se programar para que isso aconteça. É incrível, parece até meio mágico, mas é real. O nosso organismo, o organismo materno, ele consegue compreender através de vários tipos de estímulos qual a necessidade que o seu recém-nascido tem. Também por esse motivo que nós não estimulamos mais, também, não apenas esse, que uma mãe amamente outros bebês, né? Que é as famosas amas de leite. Por quê? Porque se você tem um recém-nascido, seu leite vai se adaptar à necessidade do seu recém-nascido. Esse é um dos motivos, mas isso dá motivo para um outro vídeo. Em outro momento eu falo sobre isso com vocês. Mas entenda o seguinte, o seu organismo vai produzir o leite necessário que vai se adaptar à necessidade do seu bebê. Então, não existe primeiro leite vem rico em água e segundo leite vem rico em gordura, tá ok? Ele vai meio que se misturar e ele vai ser adequado de acordo com a necessidade do seu bebê. Sendo assim, compreendido isso, a gente precisa entender que o leite materno passa por algumas fases. E ele passa por 3 fases, né? Ele tem 3 formatos diferentes, ele tem 3 estruturas diferentes. Então, vamos entender que estruturas são essas. Nós temos, então, o primeiro leite, que nós chamamos de colostro. Então, primeiro ponto, colostro é leite, sim. Colostro sustenta o seu bebê, sim. O colostro começa a ser produzido basicamente aí a partir do 4º mês de gestação. Algumas mulheres conseguem ver, outras mulheres não conseguem ver, outras dizem que só conseguem ver assim, eu vi uma pequena gotinha saindo do bico do peito, mas era meio aguadazinha, meio amarelada. Então, o colostro é o primeiro leite do bebê. Além de ser o primeiro leite, a gente diz também que o colostro é a primeira vacina do bebê. Compreenda o seguinte, dentro da barriga da mãe, todos os nutrientes, todas as vitaminas, toda a parte imunológica, toda a proteção imunológica desse bebê vinha através do cordão umbilical. Então, o cordão umbilical é o que liga o seu bebê ao organismo materno, através do quê? Da placenta da mãe. Então, o que ela vai receber? A placenta ela é um órgão que é formado a partir do momento que essa mulher se torna gestante e ela vai ter a responsabilidade de realizar as trocas gasosas desse sangue e também vai ser responsável por transmitir através da circulação materna todos os nutrientes e oxigênio necessário para que esse bebezinho consiga crescer e se desenvolver da forma adequada dentro da barriga da mãe. Compreendido isso, a gente entende que, enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, tudo que ele precisa, ele recebe diretamente da mãe. O bebê não precisa beber, o bebê não precisa mastigar, o bebê não precisa digerir. Tudo dele vem pronto, tudo dele vem de acordo com a necessidade que ele realmente precisa. Só que, a partir do momento em que esse bebê nasce, que esse cordão umbilical é cortado, nós temos então um bebê que vai precisar se adaptar e viver de acordo com aquilo que ele precisa viver, né? Ele foi formado para viver daquela forma, ele estava lá no seu forninho, na sua fase de teste, e agora ele vai vir para o treinamento intensivo, ele vai começar a trabalhar sozinho, ele vai começar a fazer essa distribuição, vai começar essa adaptação de forma mais independente, digamos assim. Então, depois que esse bebê nasce, ele também vai precisar de um fator de proteção. Por quê? Se ele recebia tudo dessa mãe, quando ele nasce, o seu organismo é completamente estéril, ele é completamente inofensivo, ele é completamente indefeso. Então, através do leite materno, ele vai ter então a sua primeira vacina. Por quê? O colostro, ele tem algumas particularidades, né? Ele é rico em proteínas, em vitaminas e em minerais, que vão ser responsáveis pela primeira colonização de bactéria boa, vamos dizer assim, do organismo do bebê, fazendo então com que esse organismo comece a produzir o seu próprio fator de proteção.
A partir daí, ele precisa ingerir esse colostro. O colostro, ele tem baixa concentração de gordura, inicialmente, mas ele tem grande concentração de proteína e grande concentração de vitaminas e minerais, que vão ser responsáveis por fazer com que esse bebê comece a produzir a sua própria imunidade. Inicie o seu processo de produção da imunidade. Então, entenda o seguinte, colostro é leite sim. Colostro é extremamente importante para o seu bebê, porque poucos dias antes, ele recebia toda a proteção necessária dentro da barriga, vinda diretamente do seu organismo. Agora ele precisa começar a produzir a sua própria barreira de proteção. E essa primeira barreira vai vir através do colostro. Então, por quantos dias aí esse bebê vai continuar tomando, ingerindo esse colostro? Basicamente 3, 4, 5 dias. Isso vai depender um pouquinho e pode variar de uma pessoa para outra. Quando você vai começar a perceber que já não é mais o colostro, esse leite vai começar a mudar a sua estrutura. Lembra que eu falei no começo que o leite ele se adapta à necessidade de cada recém-nascido? Então, se inicialmente o seu bebê não tem nenhuma barreira de proteção, o seu organismo vai produzir um leite rico em algo que vai dar para o seu bebê a proteção que ele precisa. Terminando isso, o que vai acontecer? Esse leite precisa começar a mudar. Porque todo bebê passa por um processo que a gente chama de perca ponderal. Ou seja, ele vai nascer com um peso e ele vai perder parte desse peso depois de alguns dias de nascido. Algumas pessoas dizem assim, o bebezinho ele desinchou. Tem alguma coisa me incomodando. Esse bebezinho desinchou, ele nasceu mais inchadinho e agora tá menos inchado. E aí, ele perdeu líquido. E sim, com o passar de algumas horas, um dia aí de nascido, 1, 2, ele vai perder líquido, Líquido que a gente fala que é um líquido extravasado no ambiente celular. Então, toda aquela água acumulada fora do ambiente celular, ela vai ser mandada embora. Esse bebê vai desinchar. Ele vai sim perder um pouquinho de peso. E aí nós passamos para a próxima fase do leite. A primeira fase é o colostro. A segunda fase é o leite que a gente chama de leite de transição. O que é esse leite de transição? Leite de transição é como o próprio nome já diz. Ele está transicionando do colostro para um leite maduro. Então ele vai passar por esse processo de transformação. O leite de transição vai ter uma modificação também ali na sua estrutura. Ele vai ter uma mudança na sua coloração. Você não vai ver mais aquele leite quase que transparente, amarelado. Agora ele vai estar um pouco mais esbranquiçado, com uma concentração bem mais aquosa. Você vai ver um leitoso mais aquoso, uma mistura mais aquosa desse leite. Esse leite ele tem uma maior concentração de lactose e gordura. Ele vai ter um aumento da concentração de lactose e gordura. E isso vai acontecer por quê? Porque lembra que o bebezinho perdeu peso? A tendência do bebê é que ele comece a recuperar esse peso perdido. Então, ele vai ter o peso de nascimento, depois ele vai ter a perca ponderal e depois ele inicia o processo de recuperação desse peso. Então, como funciona esse processo de recuperação do peso? Através da alimentação, através da amamentação. Então, o leite de transição, ele vai ter uma maior concentração de lactose e uma maior concentração de gordura, que vai fazer com que esse bebezinho comece a recuperar esse peso perdido. E nesse momento aí também do leite de transição é que muitas mães ficam extremamente desesperadas e elas pensam assim, meu leite é fraco. Ela vê a cor do leite e ela pensa, meu leite é fraco, meu leite não está sustentando o meu bebê, eu coloco o bebê para mamar e ele mama incessantemente, parece que nunca vai acabar, parece que ele nunca está satisfeito, se eu colocar ele no seio toda hora ele vai sugar. E outra coisa que normalmente acontece também é o seguinte, às vezes alguém foi te visitar, o seu marido, o seu companheiro, ou a sua mãe, alguém que está com você na sua casa, pega o bebê no colo e esse bebê começa a chorar. Todo mundo já fala assim, toma, coloca o bebê no peito de novo. Gente, entenda o seguinte, nem todas as vezes que o bebê chora, ele está com fome.
E essa identificação de como que esse bebê, o motivo do choro desse bebê, nem sempre vai acontecer de forma imediata. Bebê não chora só por causa da fome. Ah, Monique, então por que eu coloco o meu bebê no seio e toda vez que eu coloco ele no seio ele quer sugar? Entenda o seguinte, sucção é um reflexo do recém-nascido. Então, todo recém-nascido que suga significa que ele tem um reflexo, que é o que a gente chama de reflexo primitivo. Dentro desse reflexo primitivo, ele não tem só a sucção, ele tem outros reflexos, como reflexo de Moro, a gente tem o reflexo de Babinski, reflexo de preensão palmar e plantar, reflexo de marcha, enfim, existem inúmeros outros reflexos que vão fazer com que a gente avalie esse recém-nascido e compreenda como está o seu desenvolvimento neurológico. Então, a sucção, gente, é um reflexo involuntário do recém-nascido. Ele, sim, toda vez que você colocar ele no seio, ele vai querer sugar. Ele vai sugar as mãozinhas. Se você botar um paninho, ele vai sugar o paninho. Perceba que se você colocar a mãozinha no rostinho dele, ele vai instintivamente querer sugar a sua mão. Isso é um reflexo, isso está presente na vida do seu recém-nascido, então ele vai sugar independente de qualquer coisa. Com fome ou sem fome, a sucção é um reflexo presente na vida do seu bebê. Então compreenda que nem todo choro do recém-nascido é fome. E sim, se você colocar ele no peito toda hora ele vai querer sugar, porque a sucção é um reflexo presente na vida do seu bebê. Entenda isso. E aí, com o passar dos dias, você vai conseguir compreender o motivo dos choros e os comportamentos do seu filho, tá ok? Mas continuando aqui no nosso processo de leite, a gente tem aí o leite de transição. Esse leite dura aí, começa a aparecer numa média de 5 dias após o parto, pode durar mais ou menos umas 2 semanas, por aí, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para depois ele transicionar para o leite maduro, que aí ele vai modificar mais uma vez e a gente vai ter uma mudança desse leite. E aí vai ser estruturalmente a última mudança que vai ocorrer no seu leite. Então, primeira fase do leite materno, colostro. Segunda fase do leite materno, leite de transição. Terceira fase do leite materno é o leite maduro. Então vamos lá, o leite maduro, ele é um leite de cor branca, aquele branco, bem branco. Ele vai ter então uma mistura de gotículas de gordura, caseínas e componentes hidrossolúveis. É a partir do leite maduro que a gente vai ter então uma maior compreensão do organismo para a adaptação do leite. Ou seja, ele vai se adaptar à necessidade do seu bebê. Monique, como assim o meu leite vai se adaptar à necessidade do meu bebê? Entenda o seguinte, vamos supor que o seu bebê esteja resfriado. O seu leite vai então produzir um leite mais rico em vitaminas e minerais e componentes que vão auxiliar no fortalecimento do processo imunológico do bebê para combater o vírus da gripe. Entende? O seu bebê precisa de uma maior quantidade de gordura porque ele precisa engordar. Isso significa que o seu leite vai se adaptar e vai ter então uma maior concentração de lipídios, né, que são gorduras, que vão fazer com que haja um aumento de ganho de peso do seu bebê. Entende isso? Isso acontece muito... Deixa eu passar a moto. Acho que dá pra falar. Isso acontece muito na fase do leite maduro. E o leite maduro ele vai durar até o processo de desmame, até quando você não tiver mais leite. E esse leite maduro vai durar até o fim do processo. Ele vai durar até o processo de desmame aí do seu bebê, que é quando vai acontecer o seu leite vai secar, né? Digamos assim. Então, compreenderam? A gente tem o colostro, o leite de transição e o leite maduro. A principal característica visível entre eles é a coloração. O colostro tem uma coloração amarelada, o leite de transição ele é esbranquiçado, aquoso, mais transparentezinho, e
O leite maduro é um leite de cor branca, bem leitosa, aquele branco bem branco, um branco bem forte. Mas todos eles são leites e todos eles são de extrema importância no processo de adaptação do seu bebê e no processo nutricional do seu bebê. Então, se você já compreendeu aí as 3 fases do leite materno, existe uma outra fase que toda mulher que inicia o aleitamento vai passar, que é o que a gente chama de apojadura. A apojadura nada mais é do que a descida do leite. É quando você tá lá amamentando o seu bebê com colostro e de repente, bum! O seu seio parece que vai explodir. Parece que ele vai encher a ponto de você não conseguir saber se vai dar conta de dar todo aquele leite para o seu bebê. A mama fica dura, fica quente, algumas sentem o seu leite empedrando, outras passam por um processo de engurgitamento por conta da enorme quantidade de leite e o seu bebê não dá conta de sugar tudo. E aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Entenda o seguinte, o nosso organismo ele é movido por estímulos e por comandos. Quando você está em trabalho de parto, o seu organismo está mandando um comando para o seu cérebro de que está na hora da expulsão daquele concepto, que é o seu bebê. Tecnicamente, a gente chama de concepto. Então, você vai liberar hormônios que vão fazer com que haja o processo de expulsão desse bebê. Só que depois que ele é expulso, agora o nosso organismo tem uma nova função. Alimentar aquele serzinho que nasceu e fazer com que o seu corpo comece a voltar ao estágio original, voltar ao estágio normal. O útero ele pode crescer 300 vezes além do seu tamanho original. Então ele é bem pequenininho, ele fica do tamanho do seu bebê um pouco maior, vamos colocar assim. E pesar também muito, suportar um peso muito maior do que o seu peso original. Então, depois que o seu bebê nasce, o seu organismo vai começar a dar estímulos para o seu cérebro para que haja a recuperação do seu organismo e inicie o processo de nutrição do seu bebê. Enquanto tá tendo ali o colostro, né, que é aquele leite que já começou a ser produzido desde o 4º mês de gestação e tudo mais, ele tá ali nutrindo, renovando as reservas de energia daquele bebê, mantendo aquele bebê com uma glicose no lugar para que ele consiga se manter ativo e acordado para manter a amamentação. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter o estímulo hormonal, eu vou ter uma liberação de ocitocina. Para quê? Para que haja descida desse leite. Lembra lá da hipófise anterior e posterior? Então, né? Uma partezinha do meu cérebro que tá recebendo um comando de, tem um bebezinho sugando. Toda a nossa estrutura, todo o nosso corpo tem terminações nervosas. E toda terminação nervosa do nosso organismo tem ligação direta com o nosso cérebro. Então, se você começa a estimular, isso significa que você vai mandar um comando para o cérebro dizendo o seguinte: opa, tem estímulo na mama. Se tem estímulo na mama, tem um bebê que está mamando. Se tem um bebê que está mamando, eu preciso mandar o leite para que esse bebê seja alimentado. E esse mesmo estímulo vai fazer com que eu tenha também uma recuperação do meu organismo. Por quê? Porque quanto mais você amamenta, né, através aí da liberação hormonal do leite, da liberação hormonal que vai liberar esse leite, eu também tenho nesse mesmo hormônio a capacidade de fazer a contração desse útero. Então, se você amamenta, o seu útero começa a voltar para o lugar, porque ele precisa retornar ao seu tamanho original, e eu vou fazer então 2 coisas em uma só. Então, você precisa compreender que se você mandou o estímulo, agora esse cérebro vai fazer o quê? Vai mandar esse leite, vai fazer com que esse leite desça. E é assim que acontece no começo, é como se ele mandasse uma enorme quantidade, para dizer assim, vamos nutrir esse bebê logo, e aí conforme vai passando os dias, a gente vai adequar essa necessidade. E é isso que acontece. Então, primeira coisa, no momento da apojadura que você tem que entender, vai vir um grande volume de leite, mas essa mamada, ela vai ser regulada e só pode haver regulação da mamada se eu tiver um bebê sendo amamentado, tá ok? Então tem mães que acabam deixando passar, dando uma fórmula, dando uma mamadeira. Isso vai fazer com que o seu cérebro comece a compreender, mama nessa hora não mama.
e uma grande quantidade de leite naquele seio que não foi dispensado, ele não tem para onde ir, ele não tem como voltar, ele vai ficar ali. E é isso que pode provocar o famoso engurgitamento, o empedramento desse leite. Então, dicas para a mamãe que está na apojadora. Primeira dica, sempre faça massagem no seu seio antes de colocar o bebê para amamentar. Uma mama muito cheia, muito dura, você vai ter dificuldade de colocar o seu bebê para mamar. E esse bebê vai ter dificuldade de abocanhar essa auréola. Imagina isso aqui tudo duro. Como que ele vai ter mobilidade de fazer a movimentação da extração? Ele não vai conseguir. Então, primeiro ponto, massagem. Eu posso fazer massagem utilizando o polegar, em círculo, e massagem no mamilo. Fazer assim de ladinho. Massagem nesse mamilo, abrindo, ó, abrindo um pouquinho, sem apertar, tá bom? Não é apertando, é fazendo rosquinhas e abrindo, embaixo e em cima. Por quê? Eu preciso que esse mamilo, mamilo esteja também amolecido. E massagem na mama, para quê? Para deixar essa mama mais amolecida. Terminou isso, a gente pode fazer um shake, que é uma sacolejada. Então, você vai sacudir a mama. Sacudir mesmo, como se você estivesse fazendo um milkshake, uma batida. E depois disso, colocar o bebê para mamar. Colocou o seu bebê para mamar, deixa ele mamar à vontade. Mamou, tá satisfeito, ainda tem leite, você pode utilizar uma bomba de extração para fazer a retirada completa de todo o leite que ficou ali naquela mama. Monique, posso armazenar no congelador se você tiver um frasquinho de vidro com tampa de plástico, vidrinho esterilizado, anotando sempre a data. Sim, você pode armazenar. Termina de fazer a extração desse leite na bomba. Não tenho uma bomba elétrica, posso utilizar uma bomba manual ou posso fazer a extração desse leite com a minha própria mão. Mas, Monique, fiz toda essa massagem e minha mama ainda continua dura. O que eu posso tentar fazer? Tenta fazer uma ordenha de alívio. Ou seja, antes de colocar o bebê para mamar, você tira um pouquinho desse leite para dar uma aliviada na tensão dessa mama. Depois coloque esse bebê para mamar. Então, essas são as dicas que você pode estar fazendo se você estiver passando no período da apojadura. E não se desespere. Procure ajuda caso você tenha dificuldade. E sempre atenta aos sinais. Se tiver algum lugar com um nódulo mais endurecido, se você estiver tendo febre, todos esses sinais é sinal de que você precisa procurar uma unidade de saúde, a rede de saúde, o hospital onde você ganhou, enfim, algum local onde você vai precisar de um atendimento mais especializado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, faz o seu comentário, coloca aqui a sua dúvida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque quanto mais você compartilhar, mais o YouTube vai compreender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância para você, tá bom? Me segue lá nas minhas redes sociais, lá no Facebook, Enfermeira Monique Munhoz, ou então no Instagram, também é o mesmo nome, Enfermeira Monique Munhoz, eu vou deixar aqui na descrição. E para você que é mamãe de primeira viagem, eu tenho um e-book contando para você sobre a primeira semana de vida do bebê. É só você, o link vai estar aqui na descrição, só você clicar que ele vai te mandar para a página do e-book. Ele é inteiramente gratuito, faz a sua inscrição e recebe o seu e-book por e-mail, tá ok? Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Beijo!